Já a corrida para as eleições municipais, aqui em São Paulo também, já começa a tomar forma. A repórter Beatriz Manfredini traz agora informações de bastidores sobre o encontro do ex-governador Rodrigo Garcia com o pré-candidato a vice, o Coronel Melo. Acompanhe. As movimentações seguem acontecendo. Ontem nós contamos aqui, que Melo Araújo, o pré-candidato a vice na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes, tinha uma primeira reunião com Rodrigo Garcia, que foi governador aqui do estado e está comandando o plano de governo de Nunes. Bom, essa reunião aconteceu como esperado. Um dos temas principais foi a segurança pública, Melo Araújo é ex-coronel da Rota e vem sendo colocado aí como um agente para fortalecer essa questão numa eventual gestão Ricardo Nunes e nesse plano de governo. Então ele deu algumas sugestões sobre a segurança pública para Rodrigo Garcia e foi apresentado mesmo o que já é pensado para o plano de governo. O mês de junho foi um mês em que o entorno, a pré-campanha de Nunes, ouviu a população nos mais diversos locais da cidade para tentar entender o que é mais importante para as pessoas. E agora, a partir do mês de julho, já com a escolha do vice, o objetivo é dar um próximo passo, ou seja, definir os temas centrais, os eixos centrais desse plano de governo e pessoas que vão encabeçar e desenhar cada um desses eixos. E a gente fala bastante dessa área da segurança pública, que vem sendo aí colocada como um eixo principal na pré-campanha de Nunes e também é assim na pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL. Tem novidade, inclusive, nessa questão também. Boulos chamou um ex-comandante da Rota, o Alexandre Gasparian, justamente para encabeçar o plano de governo na área da segurança pública. O que vai acontecer, então, é que ele vai desenhar também propostas para a segurança pública de Guilherme Boulos. Ele ficou no comando da Rota pouco menos de um ano, em 2015, sob a gestão do então governador Geraldo Alckmin. E eu conversei com algumas pessoas do entorno de Boulos e eles disseram que isso é bom, porque a esquerda tem uma imagem de muita resistência às polícias e às forças de segurança, então que isso pode trazer uma força nesse sentido. Por que essas pré-campanhas estão tão próximas da segurança pública? Porque diversas pesquisas eleitorais mostram que os eleitores aqui de São Paulo, os eleitores da capital paulista, acham que falta muito, sobre segurança pública na cidade, que a segurança pública é fraca, que precisa melhorar. Então é um ponto crítico que vem sendo colocado pelos eleitores e que as pré-campanhas, então, dos pré-candidatos querem explorar. Falando ainda um pouquinho de eleições, sobre o apresentador e jornalista José Luiz da Atena, pré-candidato do PSDB. É interessante a gente dizer que desde domingo, de acordo com a legislação eleitoral, os pré-candidatos não podem apresentar programas na televisão ou aparecer como comentaristas. Da Atena tem um programa diário na TV e eu conversei com pessoas ligadas ao PSDB e eles disseram o seguinte, que agora em julho, da Atena então tirou férias da Band, local em que ele trabalha com esse programa diário, e que em agosto e setembro deve pedir licença. É interessante essa informação, porque não é a primeira vez que da Atena tenta se candidatar a um cargo público, já desistiu algumas vezes, então sempre tem essa dúvida, no entorno aí de pré-candidaturas dele. Por enquanto, tudo mantido. Bom, Dora Kramer, na pré-campanha aqui em São Paulo, esse termo que você não gosta muito, mas eu sei o seguinte, daqui a um mês todos nós já saberemos os candidatos, As chapas estarão fechadas e ontem, inclusive, você e eu, nós participamos do Direto ao Ponto do Evandro Cini, o ex-governador Rodrigo Garcia estava lá, a gente perguntou muito, claro, sobre essa pré-campanha, já que ele está coordenando a campanha de Ricardo Nunes, qual que deve ser o papel dele junto com o vice, essa conversa dele com o vice, que teve uma certa resistência de partidos e também do próprio MDB. Tiago, eu vou juntar tudo, tá? Por favor. Porque eu vou juntar tudo num pacotinho da segurança. Porque a gente vê, quando o Boulos reagiu rápido, porque o prefeito pode pouco ou quase nada em relação à segurança, mas é o prefeito que está mais perto dos efeitos que as pessoas sofrem com a insegurança. Então, natural que a cobrança seja feita e mais natural ainda que eles demonstrem preocupação. Você vê que esse movimento do Boulos é exatamente uma resposta a um movimento
do Ricardo Nunes, quando coloca o coronel Melo Araújo, pelo que eu entendi, vai ser ele que vai cuidar da parte de segurança, né, desse programa de governo. E aí a gente vai para o Datena, que também pode ter um bom desempenho, porque ele apresenta que tipo de programa? Apresentou a vida toda que tipo de programa? Policial. Ele tem uma posição, ele tem uma imagem combativa diante da população nessa questão de segurança. Então, meu amigo, olha que coisa mais engraçada, não, mas assim, estranha, né? Porque é o assunto que vai dominar, porque é o assunto que está mais perto das pessoas, o direito de ir e vir, de ter as suas coisas, e, no entanto, os pobres dos prefeitos, se o governador já pode, quer dizer, o governador é quem pode mais, na verdade, né? Mas o prefeito não pode quase nada, então é uma situação complicada, porque são cobrados, mas têm pouca capacidade de entregar. Concorda, Kobayashi? A segurança pública vai predominar nesse debate aqui municipal, mesmo com as prefeituras não tendo todas as armas, vamos dizer assim, para fazer uma alusão a esse debate? Sim, concordo que esse ano a segurança pública vai ser pauta, sim, das eleições municipais, apesar, claro, de todas as limitações dos municípios em relação à segurança pública. Mas São Paulo, capital, tem uma peculiaridade, tem um asterisco aí em relação às outras cidades, porque aqui a gente tem a Guarda Civil Metropolitana como uma polícia ostensiva, de fato, né? Tem viatura, faz ronda, combate a criminalidade, prende. Esses dias tivemos até uma ação para proibir a Guarda Civil de dispersar pessoas em situação de rua na região da Cracolândia. Então, a Guarda Civil de São Paulo é uma polícia à parte, vamos dizer assim. E, além disso, a Prefeitura de São Paulo tem a chamada atividade delegada, né? Que é quando a Prefeitura paga o horário de folga do policial militar do Estado para ele fazer ronda nas ruas. Então, em São Paulo, capital, a gente tem um pouco mais de abertura em relação à atividade da segurança pública, além, é claro, de videomonitoramento, que é integrado no centro de operações da cidade, e um coronel na vice do Ricardo Nunes falando a respeito desses assuntos, claro que vai trazer muito mais força para esse assunto da segurança pública. Eu imagino que um debate entre Marta Suplicy, que é a vice que já temos aí praticamente confirmada do Boulos, com o Melo Araújo a respeito de segurança pública, ele tenha mais o que falar, claro, do ponto de vista de dentro da polícia. Marta levaria para outro lado, a visão da periferia sobre a atividade da polícia, principalmente da polícia que de onde vem o coronel Melo Araújo, que é a polícia da Rota, que é uma polícia, né, conhecida como Tropa de Elite de São Paulo, mas também que encontra alguma resistência pela sua combatividade ou violência para alguns outros. Enfim, será uma corrida muito interessante com segurança pública em pauta.